Na hora que você vai falar, é muito comum entrar na visão de túnel. Você fica com vergonha de falar, fica tímido, a boca começa a tremer. Eu já falei isso algumas vezes. No meu primeiro júri, eu falei boa tarde 2 vezes. Boa tarde, meu nome é Vinícius, etc. E aí eu comecei a falar. Só tem um problema, dois na verdade, 2 problemas. Primeiro que eu falei boa tarde 2 vezes. Segundo, que era amanhã ainda. Então, o seu nervosismo naquele momento vai fazer com que você fale um monte de besteira que você não vai perceber. Alguém vai te chamar depois e falar. Você falou boa tarde 2 vezes. Isso 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Então você tem que treinar a oratória antes de entrar em jogo. E como é treinar a oratória antes de entrar em jogo? Os primeiros segundos, o primeiro minuto da sua fala é aquele mais tenso. Então, tente adiantar esse tempo. Converse com outras pessoas pouco antes de você começar a falar no tribunal do júri. Fale com o oficial de justiça, com o policial, converse com o réu, veja se tem um outro advogado ali, vai até perto dele, comece a conversar. Ah, esse júri viu o promotor falando tal coisa, etc. E aí começa a falar como se o seu júri já tivesse começado. Eu faço isso até hoje em tudo, palestra, aula, audiência, qualquer coisa. Eu começo a conversar. A palestra vai começar daqui a 10 minutos, eu procuro alguém, um organizador, algum professor, diretor da faculdade, começo a bater papo. E aí, como é a cidade e tal, lá onde eu moro, etc. Aí eu começo a dissertar sobre alguma coisa. Às vezes que não tem nada a ver com a palestra. Começo a falar da cidade que eu moro, começo a falar sobre o Rio Grande do Sul, começo a falar, enfim, qualquer coisa que me vem na cabeça na hora. Só para eu perder aquela trava que você tem quando começa a falar. Que é um conselho aqui, só para você notar que isso é verdade. No próximo dia, hoje você está vendo esse vídeo aqui, então amanhã, de manhã, na hora que você acordar, pegue seu celular e grave um vídeo de 2 minutos falando sobre qualquer coisa, falando sobre prescrição, por exemplo, falando sobre tribunal do júri. Você vai ver que vai sair uma porcaria, porque no início você ainda não falou com ninguém, você não gesticulou, você não está conversando, a sua boca está travada. Isso acontece no tribunal do júri depois de ficar 1 hora e 30 minutos quieto ouvindo o MP falar. Então, adiante esse tempo, converse com o máximo possível de pessoas poucos minutos antes do tribunal do júri, da sua fala no tribunal do júri.